Olá, boa noite. Estamos aqui prestes a iniciar um bate-papo com a vereadora doutora Cristina, pré-candidata a prefeita da cidade de Goiânia. E a doutora Cristina foi a vereadora mais bem votada na última eleição, com exceção do agora senador Jorge Cajuru. Então nós consideramos ela a mais bem votada da última eleição. Então vamos bater um papo agradável com ela. Estamos aguardando mais alguns minutos para que ela entre também na live. E é uma satisfação ter todos vocês aqui. Paulinho Pimenta, que está sempre conosco. Ronilson, Dr. Ronilson, Dr. Cairo, o Dr. Rodarte da PABB. Um grande prazer tê-lo aqui. Dr. Herbert, nosso companheiro também, a PABB companheiro nossa. Salvador Abrantes, o vilanovense lá da Prefeitura de Goiânia, Smart, Nayara, professora Beth. E eu vou verificar se a doutora Cristina já está a postos ali. Professora Terezinha, grande abraço, saudação a todos vocês. Lucilene. Estamos aguardando mais um pouquinho aqui a doutora Cristina, mas já temos uma quantidade boa de pessoas. Oniélio, um grande abraço, Oniélio, um dos nossos intérpretes de Libras aí que está sempre conosco. E é uma satisfação ter todos vocês aqui. Acredito que hoje vai ser um bate-papo muito bom. Augusto chegando, um abraço, Augusto. A doutora Cristina é uma das pessoas que nos representam aí na Câmara Municipal de Goiânia já há algum tempo, já há 2 mandatos, e é uma referência aí quando o assunto é políticas voltadas para a pessoa com deficiência dentro do município e fora dele também. Dr. Diego, um grande abraço. Bruna, Paulinho, Smart, Beatriz, doutora Daniela Carvalho, grande abraço. Everton, Biblioteca Braille, Dr. Diego. Verificar se a doutora Cristina já está aqui para nós começarmos o bate-papo. Não está ainda, mas nós vamos conversando aqui a respeito do nosso projeto. Eu quero aproveitar e agradecer a todos vocês que estão nos apoiando, estão divulgando aí o nosso projeto. Uma das maneiras mais eficazes que tem é essa multiplicação através dos parceiros. E um abraço, Regina. Então, sim, nós estamos não surpresos, mas maravilhados aí com a professora Laura, um grande abraço, com a receptividade de todas as pessoas com deficiência, as pessoas afetas, a sociedade em geral, em relação às nossas causas e a necessidade de termos representantes, pessoas com deficiência, ocupando cargos aí no legislativo para que possamos ter legitimidade nas nossas causas. Deixa eu verificar aqui. Só um minutinho, estamos chegando. Doutora Cristina chegou, vou
chamá-la aqui para o bate-papo, então. Estou aguardando. Aí, Olá, tudo coisa bem? boa. Eu já estava aqui. Será que ele tem dois Instagram? Porque eu entrava em um, ia pro WhatsApp. Não, estamos com, mas foi muito bom, porque eu já fiz uma pequena apresentação de você e para tem que ser pequena, porque se nós formos falar todos os seus predicados e toda a sua história, nós Ó, temos que ficar 2 horas primeiro aqui falando de todo o seu trabalho aí, que é maravilhoso e uma pessoa que nos representa, estava falando com todos aqui, tem várias pessoas já nos assistindo, né? Da a companheira que é você junto à Câmara, junto à Assembleia Legislativa, junto à Brasília também, quando as causas envolvem pessoas com deficiência, envolve toda a sociedade, as minorias em geral e a sociedade em geral. Então, está me ouvindo bem, querida? demais. É? Ouvindo Que tudo. bom. Que eu represento na Câmara, na Assembleia. A gente tá fazendo o que É, isso pode, né, mesmo. William? Mas A faz causa é bem. maior do que a Temos, gente, né? temos muito para caminhar, mas já caminhamos muito também. Então, é um prazer muito grande tê-la conosco, é uma oportunidade, né, de nós batermos um papo aqui a respeito das nossas temáticas e dos temas que envolvem a sociedade goianiense, né, trazendo para a nossa realidade local. E, e hoje, doutora, se a senhora me permitir, nós vamos fazer uma dinâmica aqui são tantas perguntas que já me passaram no decorrer do dia, Já se adiantaram. e assim, e uma hora passa tão rápido, né? Mas assim, Passa. antes de começar a nós tratarmos aí dos temas específicos aí, que é mobilidade, acessibilidade, direitos, né, dos cidadãos goianienses e em geral, eu gostaria só que a senhora fizesse um pequeno resumo da trajetória da senhora junto ao Parlamento Municipal, junto ao que levou a senhora a, a escolher esse caminho, né? Graças a Deus que a senhora escolheu ele, a gente tem a senhora junto conosco. E aí a gente, no decorrer da conversa, a gente já começa a trabalhar os temas aqui, que nós temos as perguntas aqui para fazer para você. Maravilha. Fique à Vamos lá, vontade. vou tentar ser bem objetiva. Bom, eu sou a 10ª filha de uma família de 14, sou filha de uma mãe mineira, aí mistura de indígena com africano, né? Minha mãe é uma mulher muito forte e muito determinada. Meu pai português, um imigrante, que como muitos vieram com o sonho da terra nova, da terra aí prometida. Segundo Fernando Pessoa, o português tem um palmo de chão para nascer e o mundo inteiro para viver. Né? O povo que mais colonizou nesse planeta Terra. Nasci em Cianorte, interior do Paraná, numa família numerosa, com todas as distribuições aí de tarefas, de compromissos. Né? A gente sempre foi criado para ter muita autonomia. Minha mãe e meu pai sempre diziam que a nossa herança seria o diploma e que se eles tivessem que escolher entre estudar uma filha mulher ou homem, eles sempre iriam escolher estudar a filha mulher, porque eles queriam que as filhas tivessem independência financeira, tivessem autonomia. Então eu venho dessa família, fui estudar em Curitiba com 15 anos, a minha escolha ainda não era certa, profissional. Fui com 15 anos, muito jovem, fui muito acelerada aí no meu desenvolvimento, né? Que eu acho um erro também. Mas, enfim, coisa de família grande, os mais velhos vão ensinando os mais novos. Com 5 anos eu já sabia ler, escrever e fazer soma, redução. Então, isso faz parte também das grandes famílias. Meu pai me deu meu talão de cheque, me deu autonomia, falou que eu tinha que cuidar da minha vida, mesmo tendo irmãos mais velhos, homens, mulheres, já em Curitiba. Então, eu venho de uma raiz onde a gente não teve desigualdade na família, meninas e meninos eram tratados de uma maneira muito igualitária. Tenho uma irmã mais nova do que eu, que tem uma deficiência
provavelmente foi causada por um susto que minha mãe levou durante a gravidez, tentando defender uma mulher que o marido queria matar. E a Adriana tem esse bloqueio. Hoje trabalha, é autônoma, trabalha numa rede de supermercado em Curitiba, o Festival. Ela cuida da vida dela, mora sozinha. Então a gente foi criado para realmente gerir a nossa vida. E desde muito pequena eu convivi também nessa realidade das APAES, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais. Então é um mundo que sempre fez parte do meu mundo. Então para mim foi difícil entender como era a lógica lá fora. Porque a gente é produto do meio, né? Pé de mamão não nasce laranja. Sim. Eu vim da raiz da minha mãe e do meu pai, e dos meus irmãos e irmãs. Então eu não entendia direito por que havia preconceito, por que as pessoas tinham essas dificuldades, né? Até ontem eu estava contando que eu tinha uma amiga que é negra, eram poucos negros na minha cidade, mas eu tenho uma amiga. E ela era assim, ela era muito mais princesa do que qualquer branca que eu conhecesse. A mãe dela era dona de um restaurante. Eu me lembro até hoje, William. Punha a mesa para ela almoçar com aquelas toalhinhas xadrez. Então ela almoçava numa mesa de restaurante, porque eu só fui viver já muito mais velha do que ela. E todos os dias ela tomava uma Coca-Cola. Refrigerante na minha casa era só no aniversário do meu pai, Natal e Páscoa. Eram essas 3 datas. Não havia refrigerante na minha casa. Então, para mim, aquilo era um luxo, né? E você vê, ela era minha única amiga preta, a Madalena, minha amiga mesmo, de dentro de casa, de convivência. Então, eu não venho de uma raiz que compreendesse que as pessoas eram tratadas de forma diferente porque tinham deficiência, ou porque tinham a cor da pele diferente, ou porque tinham orientação sexual diferente. Então eu venho dessa raiz, fui estudar em Curitiba, fiz vestibular para educação física, o que quase eu não sabia o que escolher, né? Na minha casa era obrigada a fazer esporte, então todo mundo tem muita ligação com o esporte. E aí, na faculdade, conheci um dos meus namorados, e que, de uma maneira cruel, tentou tirar a minha vida. A pessoa que dizia que me amava tentou me matar. Então, aquilo também era um mundo que, para mim, era só de fotonovela, não existia na vida real. E eu não sofri eu não sofri a violência física, sexual, eu sofri a violência emocional, que ela é uma violência surda, hoje mais falada, mas ainda não muito compreendida. E ele ameaçava, ele dizia que ele ia se matar. Então, a única vez que ele tentou me agredir foi de uma maneira eficaz, né? Tentando tirar a minha vida usando álcool e fogo. Vim para Goiânia no 5º dia de tratamento, já formada em educação física. Minha família acreditou que era possível. Lá em Curitiba já tinham mandado comprar caixão, chamar quem precisasse me ver. Né? Assim, entregou, né? Em 86, você imagina o que é isso, né? Goiânia ainda não era essa capital tão desenvolvida. Goiás ainda estava num cenário que não era esse cenário econômico. E vim para cá. E aqui minha vida foi reconstruída, né? Minha família, meu pai vendeu uma fazenda de porteira fechada. Meus irmãos, 4 vieram fazer um plantão, minhas irmãs iam e vinham, e meus irmãos me deram pele da perna. Então, eu venho de uma família que me deu tudo, literalmente tudo, para me salvar. Um dinheiro que já não era mais só do meu pai, porque minha mãe já tinha morrido. E quando voltei para casa para ver meu pai, que ele já tinha 85 anos, ele não veio para Goiás, eu que fui para Cianorte. Eu me lembro que ele levantou as mãos e disse: minha filha, graças a Deus que eu sou seu pai. Imagina o choque para ele vendo uma filha careca, pesando 36 quilos, com 85% do corpo queimado. E ele olhou para mim e falou: não, é uma coisa, até hoje eu lembro da cena, e ele tentando se controlar, mas ele disse: graças a Deus que eu sou seu pai. Porque se eu fosse pai dele e pensasse que eu criei um filho para fazer isso, para mim seria muito pior. Então você vê, William, que eu venho de uma família que agradeceu o sofrimento à custa de ser autor de um sofrimento, né?
E aí fiz vestibular para fisioterapia com o objetivo de trabalhar com queimados. É isso que eu vou fazer, eu vou ajudar outras pessoas, eu vou tentar mudar essa realidade que é muito dura, muito cruel, é selvagem a queimadura. E no Brasil é muito pior porque nós não somos especialistas. Vim para Goiânia, trabalhei por 23 anos dentro do Pronto-Socorro para Queimaduras, Instituto Nelson Piccolo. Sou professora fundadora do primeiro curso de formação em fisioterapia no Centro-Oeste brasileiro, que foi na Isefego. Instituímos as disciplinas de queimaduras. E aí virou missão na minha vida proteger as famílias brasileiras, reduzindo o índice de violência dentro de casa e proteger o queimado, tentando aí melhorar a vida tanto do paciente quanto dos profissionais. E aí chegou um momento, William, isso a minha geração fez. A minha geração, ela acreditou na sociedade civil organizada. Vamos para isso que isso vai dar certo. Você vê, muita gente foi para ONGs, OCIPs, fundações, fazer um trabalho com a sociedade pelo meio ambiente, pela causa do queimado, para combate da violência, para pessoa com deficiência. Então a gente vem dessa raiz, e aí chegou um momento que todo mundo se olhou e falou assim, ué, mas e aí? Nós não estamos gostando do que está sendo decidido. O que nós vamos fazer, né? Exatamente. É isso. Aí foi a pergunta que eu fiz. Isso não pode porque não é lei, isso não pode porque a lei não sei o quê. Bom, então vamos fazer essa lei, né? Não adiantava mais ficar na zona de conforto reclamando, fazendo críticas. Não, eu acho que nesse momento o que nós podemos é ajudar. Ok, eu posso contribuir aonde, como, dentro de uma equipe política, sendo a pessoa candidata, como que eu posso? E eu acho que isso gerou bons frutos. A gente está aí numa jornada de quase 8 anos, fiz curso de formação RAPS, Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, sou líder RAPS Lehman, da primeira turma no Brasil de formação, sou uma das 20 escolhidas. E a gente está aí tentando construir essa sociedade com menor desigualdade, com redução dessa cratera que separa o nosso povo brasileiro, né? E é isso, estou aí tentando fazer o melhor, William. Mas está fazendo, viu, doutor? E agora as leis existem. Temos um arcabouço legal bem abrangente. E agora nós temos que passar a senhora para o outro lado aí para executar as leis, porque elas estão muitas estão preteridas, não saíram do papel ainda, né? E com toda essa bagagem, essa história de vida, a minha história, elas tem, em muitas situações, elas parecem muito com a sua, que nós tivemos que provar para nós e para as pessoas que nós éramos capazes, mesmo com todas as adversidades que aconteceram. Foi mais ou menos numa mesma época, a minha foi em 1984, então não tinha nem a Constituição ainda cidadã, nós estávamos, era tudo muito precário. Então, eu entendo e sei perfeitamente o que a senhora passou. Que você, vamos deixar de senhora, né? Você, nossa senhora, né? Sou muito jovem. Exatamente. Mas assim, e agora a gente vem perpassando aí etapas, buscando reconhecimento aí, agora já falando já do grupo, das pessoas com deficiência, né, das pessoas com mobilidade reduzidas, pessoas em situação de vulnerabilidade, os idosos, né, uma série de pessoas que exigem que tenham um tratamento diferenciado para elas, dado a diferenciação dela em relação às outras. É o princípio da isonomia. Tratar as pessoas de forma desigual na medida da sua desigualdade. E o que você falou no início da live uma coisa muito importante, William. Tem que contar a história para as pessoas entenderem que sim, houve progresso, houve avanço, houve melhora. A gente ainda tem um espaço muito grande a conquistar e com certeza o executivo ele tem a caneta na mão para literalmente implantar as políticas públicas. Mas contar a história é importante. Você já viveu, você vem de 84 para cá, você já sabe o quão melhor, né, nós estamos e o quão ainda precisamos conquistar. Né? Exatamente. Isso, a prática, né, a vivência nos dá essa visão aí para olhar para trás
mas Uhum. ao mesmo tempo com um olhar para frente, sabendo que avançou, mas tem muita coisa, muito dinâmico, né? É. Então, essa questão da inclusão, principalmente que é a nossa bandeira e uma das suas bandeiras também, nós temos que bater nisso o tempo inteiro. E, e já entrando especificamente naqueles temas que nós nos propusemos a conversar, né, a batermos um papo aqui, nós temos um gargalo muito grande na nossa cidade, que é a questão da mobilidade urbana, né, doutora? É, com esse, com leis aí que favoreceram a aquisição de veículos com um valor menor, com descontos, na quantidade de motos que tem na nossa cidade. E, em contrapartida, né, não tivemos avanço nenhum na questão do transporte urbano, nossa cidade virou um caos. Então, assim, e a acessibilidade, ela está muito atrelada à questão da mobilidade, porque Uhum. né, elas são co-irmãs, elas andam ali em conjunto ali. E a acessibilidade, no sentido arquitetônico, ela é um dos maiores entraves nossos. Não deveria, para todas as deficiências. Né? A acessibilidade é necessária. Então, assim, uma das perguntas aqui é essa: qual que é a visão da senhora? Como que está Goiânia nesse enfrentamento e o que fazer para modificar esse cenário com a senhora no executivo nos representando? Bem, o transporte público em Goiânia, ele é cruel, né? É um transporte público que agride as pessoas. Não há um ponto em que você possa dizer, não, isso é exemplo, né? E isso, eu não estou aí fazendo crítica às operadoras do sistema, mas porque o transporte, ele é público. Quem gesta o transporte, quem coordena o transporte, ou quem transfere essa possibilidade é o poder público. Então, é o poder público que tem que ditar aí as regras e fiscalizar para que elas sejam cumpridas. Goiânia hoje é uma grande metrópole e ela tem cidades conurbadas, né? Cidades que de um lado é Goiânia, do outro lado é Aparecida. De um lado é Goiânia, do outro lado é Senador Canedo. Então, nós não podemos mais pensar em cidades de forma isolada. Existem causas que são transversais, como é a rede de água e esgoto, a energia elétrica, como é a mobilidade urbana. Então, nós precisamos de uma liderança que traga essas pessoas para a conversa, os prefeitos e prefeitas desses 18 municípios, e converse seriamente qual vai ser o que nós queremos desse transporte, como nós queremos esse transporte, e de fato contribuir financeiramente para que ele modifique. Não tem como não haver investimento público. Nós precisamos pensar de maneira mais ampla, né, e pensar qual que é a cidade ideal para as pessoas que estão na cidade. Esse é o problema, William. Há muito tempo, os gestores eles vêm olhando para obras, para situações pontuais, mas não olham para o futuro, para as pessoas, o que como essa pessoa vai viver nessa cidade. E aí, quando falo em cidade, eu lembro muito que na minha adolescência eu fiz aquela peça que foi escrita pelo Chico Buarque, Os Saltimbancos, que é a história de 4 animais. Aí tem um determinado momento que eles cantam uma música, né? A cidade ideal do cachorro tem um poste por metro quadrado. Eu não corro e não morro e nunca fico apertado. Aí a cidade ideal para galinha tem as ruas cheias de minhoca. Então, é isso. Qual que é a cidade ideal para as pessoas? O que a gente vê hoje é uma gestão que pensa o que é ideal para o meu mandato, o que é ideal para os meus interesses. E não é assim. A cidade é muito maior do que quem está administrando ela naquele momento. Mas Goiânia levou, empurrou as pessoas para fazer isso que você falou. Dividir uma moto em 3 anos, ou um carro velho, porque a crueldade do transporte ela é diária. As É, pessoas andam de maneira inadequada, embarcam e desembarcam de forma inadequada.
Elas sim, sofrem assédio, sofrem assalto nos pontos de ônibus, toma chuva, toma sol. Quer dizer, é muito além do que as pessoas podem suportar. E quem sim, consegue sair dessa necessidade, sai, porque. E aí vira esse trânsito caótico que a gente está vivendo em Goiânia, exatamente. né? É, o E transporte agora coletivo, pensa para as pessoas com deficiência. É então, é, muito mais aí, pesado, aí né? é agravado, né, em muitas vezes, porque a acessibilidade nesses terminais é quase que nenhuma. As calçadas para se chegar até nesses terminais nem se fala, porque são poucas que têm, são acessíveis no modelo NBR, né? Uhum. E, e muitas das vezes os ônibus estão com aqueles elevadores estragados, sendo que os terminais já poderiam ser feitos chegando com a plataforma da altura do Claro. ônibus para não precisar desse elevador. Então é uma série de coisas que realmente agrava para a pessoa com deficiência. O que é lá em Curitiba? Os elevadores, o ônibus chega e as pessoas Sim, embarcam e desembarcam como se fosse um metrô. Então, para as pessoas exatamente. cadeirantes ou com E, baixa e, mobilidade, é e isso fantástico. Agora, há 2 décadas atrás já estava desse jeito, né? E só que nós não as pessoas conseguimos copiam avançar aqui. Curitiba, mas não copiam inteiro. Tem que copiar o modelo É. inteiro, né, não, William? Mas aí eu coloco um dos fatores primordiais para estar desse jeito é a falta de pessoas ocupando cargos no executivo, no legislativo, que tenham essa experiência de vida, essa necessidade, entenda o que inúmeras pessoas, nós somos quase 100 mil pessoas com deficiência em Goiânia, Cristina. É uma população muito grande que precisa ser assistida, que precisa ser ouvida, que tenha voz e vez para que isso seja colocado em prática, para nós irmos perpassando essas falhas, né, com o passar do tempo, mas caminhando para a solução. Não essa mesmice, a gente passa. Ó, eu estou te falando de 84. Uhum. 84 são 36 anos. São 36 anos que houve avanço, mas são muito incipientes perto do que deveria ter acontecido. Né? Então, sim. E essa é uma quase que todas as perguntas aqui que nós temos, elas giram em torno justamente desse tipo de situação. Acessibilidade, acessibilidade nos órgãos públicos, acessibilidade no sentido de cumprimento de lei de cotas. Né? Nós temos uma série de perguntas aqui que giram em torno do quê? Daquilo que não foi feito até hoje, que deveria estar já em andamento aí há muito tempo. Ou o Augusto, por exemplo. O Augusto faz uma pergunta aqui. O Augusto é engenheiro civil, é cadeirante, atleta paralímpico. Eu acho que você até conhece ele, o Augusto. Conheço demais lá da Paz. E isso da Beijo, PAF. Augusto. O Augusto coloca aqui o seguinte, que o que a senhora teria num plano de governo para que a acessibilidade nos diversos órgãos municipais, e aí a gente expande isso para os CRAS, para os CAIS, para as escolas municipais, no sentido de que seja providenciado acessibilidade em todos esses departamentos, em todos esses órgãos. Por quê? Ele até coloca aqui, é para dar exemplo, porque como que você vai cobrar, por Uhum. exemplo, da iniciativa privada na hora de, de, de aprovar um projeto, na hora de dar um habite, uma autorização para uma construção, e você cobra que aquele desenho tem que ser dentro, aquele projeto tenha que ter acessibilidade. E os órgãos não têm. Então é uma das preocupações e que diz que queria muito ouvir você, o que você acha disso, o que deve ser feito, até porque tem uma observação, a maioria dos prédios são prédios próprios. Seria uma intervenção que ela ficaria durante um bom tempo, ela se pagaria só pelo prédio ser próprio, né? É a hipocrisia pública, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Se você, William, o Augusto aí que nos trouxe o questionamento, se vocês entrarem no prédio da vigilância
sanitária de Goiânia, você fala, não, fecha isso aqui não pode existir, isso aqui não pode funcionar. Eu que trabalho com queimaduras, tem fio com contato com água, né? Você fala, gente, que é isso, pelo amor de Deus, né? Então, você veja, é um poder que cobra excessivamente, mas que não faz a sua parte. E aí não faz a sua parte em nenhum quesito, que dirá na questão da pessoa com deficiência. É uma coisa que é super importante, a reocupação dos prédios públicos. Você também tocou num assunto importante. Goiânia paga muito aluguel e tem muito prédio público desativado, muito prédio público que virou aí abandono total, que poderiam ser recuperados. Goiás Velho, nesse sentido, dá um exemplo. A prefeita Selma Barros, lá de Goiás, da cidade de Goiás, ela revitalizou o Paço, trouxe tudo para o Paço. Se salvo engano, só ficou um prédio onde é almoxarifado, que é alugado. O resto tudo é próprio. Então você já economiza muito para o município. E aí você pode fazer as adequações definitivas para arquitetonicamente falando, né? Uma coisa que é importante, William, e que o Augusto também precisa entender isso. Tem muita verba federal para essas questões, para resolver esses problemas pontuais. E nós não temos essa ponte. Por quê? Porque é chato mesmo. Você precisa ter documentação, você precisa ter projeto, você tem prazo, você tem que recorrer, você tem que ficar cobrando. Então, essa coisa técnica, ela dá muito trabalho. E aí depois vem a questão política. Tá tudo ok? Aí vai lá bater na porta do governo e cobrar. Cadê o dinheiro disso aqui? O projeto tá pronto. Tá. Muita gente vira e fala assim, por que tal governador que não é do partido, do presidente, ganhou mais dinheiro do que o prefeito que é do partido? Porque não fez a tarefinha de casa. Quem faz, leva. E aí também um grande exemplo, Aparecida de Goiânia. Aparecida de Goiânia está com muito dinheiro em caixa. Por quê? Bateu ali na porta de todas as secretarias, todos os ministérios, entendeu o que existia ali e há muito dinheiro na saúde, na educação, na infraestrutura, na assistência, na causa da pessoa com deficiência, só que ninguém faz sua tarefa e o dinheiro não vem. Então, uma coisa que a gente iria fazer de imediato é sanar esse problema. Quem vai se responsabilizar por organizar esse setor de planejamento e, de fato, trabalhar com as políticas federais na localidade. O que eu posso trazer? E também construir as parcerias aí com a sociedade civil organizada. Nós temos o Adote uma Praça, aqui em Goiânia, que era um projeto do vereador Cajuru, foi vetado pelo prefeito, mas depois o prefeito apresentou o projeto como autoria dele. Então, nós temos, e isso eu também apresentei um projeto, Adote uma Escola. Isso pode ser feito com a parceria privada. O que nós estamos vendo em Goiânia é uma falta de diálogo, são só monólogos. Cada secretaria faz o seu próprio monólogo, decide como é que vai trabalhar. Aí não dá certo, né? Aí o trabalho se perde. Então, a gente vai tentar ajustar isso e trabalhar com equipe. Você precisa de time. Ninguém faz nada sozinho. Você não alcança sucesso sozinho. Nós também com a Daniele Lanzer também, a Dani, que é do Vibrar Parkinson, uma lei de nossa autoria aqui em Goiânia. Né? Eu fui pioneira como autora dessa lei do Tulipa Vermelha, hoje já espalhada por várias cidades, sabe, William? Aí, para as pessoas falarem do Parkinson, que também é uma doença que traz dúvida consequências graves e ela pode acontecer com jovens. Sim, né? E as pessoas não sabiam disso, muita gente não sabia disso. Né? Então, é essa construção, né, que a gente precisa firmar com a nossa comunidade. Né? Você também é responsável pela cidade. A gente tem que trazer as pessoas para dentro das decisões. Né? Sim, sem dúvida. E nós temos, ainda nesse enfoque das acessibilidades nos órgãos, nós temos um exemplo aí, o próprio Paço Municipal, que é a obra mais nova, né, que nós temos, ela é falha na acessibilidade. Ela tem certos locais lá que a gente não consegue passar de um bloco para o outro. Eu já tive experiência
experiência com isso, eu e alguns colegas cadeirantes, que não tem como. Foi construído. E quando você fala em agrupar a grandes quantidades de órgãos num lugar próximo, isso é muito bom, porque evita toda essa... eles são muito distantes uns dos outros, né? Então a pessoa tem que Uhum. andar muito, às vezes ir e vir. Quando você está lá no pasto, tem que resolver o problema. Ah, é uma guia que tem que buscar em tal lugar. Trazer isso o máximo possível para um mesmo quadrante, para um mesmo lugar, facilitaria demais também, né, doutora? Demais, assim, otimiza o tempo das pessoas, facilita a vida dela, ela consegue resolver muita coisa ao mesmo tempo. E com essa pandemia, William, tem muita coisa que vai ter uma nova realidade, Sim, né? sim. Tem coisas que já não vão exigir que as pessoas se desloquem. A presença física, né, da pessoa, né? E o poder público tem que aprender. Eu falei muito nessa gestão. Essa gestão é analógica. Hoje o mundo é digital. Hoje as pessoas aqui ó, aprenderam a entrar no Zoom, no FaceTime, tá? É isso, o aprendizado. Muitas vezes ele vem por necessidade. Sim, E isso é fundamental. E a outra coisa para a causa do deficiente é criar vagas de emprego específica. Não é só a lei de cotas. O município pode ter sua própria lei. Olha o universo de comissionados que tem na prefeitura. Por que não existe um percentual? Porque nos concursos é obrigado, mas no comissionado sim, não o é, né? Quer sim. dizer, é É, outra é, hipocrisia, né? é justamente a pergunta do Dr. Herbert. Ele colocou aqui, ó, É. que nós temos a lei de cotas estadual, que houve uma emenda da Constituição Estadual, que está desde 2017 aguardando uma lei complementar. E o município, foi vetada a Foi o lei de cotas projeto. para os cargos, o projeto de lei para os cargos. Então, ele pergunta aqui qual, uma vez eleita, essas cotas aí nos cargos comissionados da administração municipal, se teria uma prioridade. E a senhora já se adiantou aí, você já se adiantou e já até respondeu isso aí, que é Vai. um dos nossos anseios aqui, é ver essas duas leis aí, né, tanto no estadual como municipal, ativas, porque vai abarcar aí uma quantidade grande de pessoas com deficiência, lógico, respeitando a qualificação de cada um, não é só porque a pessoa é deficiente. Inclusive, nós Claro. tivemos um amigo aqui na live que colocou que a pessoa com deficiência tem que parar, as pessoas têm que parar de olhar para a pessoa com deficiência como coitadinho. Não, são pessoas Uhum. preparadas, Uhum. estudam, né? Se formam, se preparam para o mercado de trabalho. E nada mais justo do que os departamentos, as administrações municipais abarcarem um pouco dessas pessoas aí, porque seria uma forma de você promover a inclusão, né? Pessoa com deficiência junto com outras pessoas que não têm a deficiência. Então, é o mundo perfeito que nós buscamos, é justamente isso, essa mistura, né, das pessoas para realmente existir um mundo inclusivo. Mas que bom, Na esse já está... verdade, William, eu até discordo da sua afirmação das pessoas sem deficiência. Eu acho que todas as pessoas têm Ah, deficiências, sim. né? A gente fala às vezes As- sem deficiência aparente, né? Mas é aparente, verdade. porque a gente tem deficiência agora a deficiência da pessoa não a limita de fazer outras tantas coisas. Sim, Talvez sim. ela tenha uma limitação para um dado problema, de resolver um problema, mas ela tem capacidade para tantos outros. Você vê uma coisa incrível que eu vi na Alemanha, me impressionou muito a inteligência emocional daquele médico. Era um mastologista e ele começou a ter pacientes com câncer muito precoce, que não se identificava no exame. O que ele fez? Contratou duas pessoas cegas para trabalhar com ele, para Hum, palpar a mama das com a... pacientes. Com o É, toque, ele falou assim, sim. ele disse assim, o que eu pensei? Quem que tem olhos nos dedos? Ele usou esse termo que eu nunca me Sim. esqueci. Quem tem olhos Perfeito. nos dedos? O cego, a pessoa cega. É, é. Ele começou a identificar câncer, eu até arrepio porque eu acho essas sacadas tão geniais. Ele começou a identificar câncer que nenhum equipamento
de imagem conseguir identificar e conseguiu resolver lá na base. Então você veja que é entender a capacidade dessa pessoa, mas também qualificar essa pessoa. Sim, Porque sim. para a pessoa com deficiência, você imagina, você cruzar a cidade para se qualificar. Então, tem que otimizar a qualificação dessas pessoas e também ter espaço de trabalho. E o poder público tem muita condição de oferecer isso. Eu não tenho a menor dúvida. Certamente, Basta a vontade certamente. política, né? Tem mesmo. O, o, do- o, o Rodarte fez uma. O Rodarte é lá da PABB, ele fez um comentário aqui interessante em relação ao transporte urbano também. O passageiro, o sonho dele é viajar Sentar. sentado. Né? E, o, Olha que e, o, coisa. e o sonho do empresário é encher o ônibus de gente, inclusive muita gente em pé também. Então, como que equacionar isso aí, né? É uma, é um desafio grande, né, para o gestor público aí trabalhar essas duas vertentes aí. Na verdade, eu vou fazer uma defesa aqui, Rodarte. Eu acho que o sonho do empresário era ver o ônibus com todo mundo sentado. Eu acho que esse era o sonho dele. Só que a impossibilidade, ela é real, porque não existe investimento público, não existe interesse público em que a coisa funcione melhor. Né? E outra, ô William, tá, chegou no limite, as pessoas estão andando em pé, os embarques e desembarques não são bons, troca a empresa. Se fosse simples, já tinha trocado, não é? Por que não Sim, troca? Então, é, eu aí quero fazer uma ressalva. Eu acho que se tivesse, de fato, uma gestão sobre o transporte público, que eu também sei que não é fácil, mas eu tenho certeza que seria melhor, né? A gente discutiu isso também muito com o Dr. Herbert, enquanto foi presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB, agora com o Diego Magalhães. Não é uma equação simples, como você disse, mas é possível. Eu acho que isso que as pessoas têm que começar a entender. isso mesmo. O Laurêncio ainda complementou aqui muito bem. Ele disse que e o sonho do cadeirante é embarcar no ônibus. Entendeu? Você vê, É a ter um gente ônibus para si, né? é impressionante, é isso mesmo. Ele está feliz no comentário dele. O É. doutor Diego Magalhães, que você citou aqui agora, né, nosso parceiro aí de luta, ele colocou aqui: qual sua proposta para rotas acessíveis, ônibus e micro-ônibus, que atenda a pessoa com deficiência com vistas a essas pessoas chegarem nas instituições de ensino superior, ou seja, rotas né, acessíveis para que o estudante, pessoa com deficiência, porque a cada dia que passa nós temos mais pessoas com deficiência adentrando as universidades. E eles se esbarram nisso aí, que é justamente como chegar. É. Porque Aí, as rotas acessíveis, elas são mais ou menos ali no eixo ali do centro, em alguns bairros, e não tem um pensamento até agora, não tem uma logística para atender esses estudantes, para eles chegarem nas universidades. Ele até deu um exemplo aqui de uma possibilidade, por exemplo, do voucher para o Uber, para compensar isso aí, a pessoa ir com valor, com preço mais acessível, né, para compensar essa falta do ônibus também, do transporte coletivo. Interessante a aí pergunta dele. muito interessante. Eu vou voltar para minha casa também, que é minha família e a minha cidade onde eu estudei, que foi Curitiba, né? A minha irmã, Adriana, ela começou a ser atendida por um programa da cidade de Curitiba para justamente levar para as escolas. Então, era definido um roteiro, né? Os ônibus fazia um estudo com assistência social com essa população específica, porque tem como você fazer, porque não são no universo, aí pensando na PUC, na Federal, não é tão grande o número de pessoas. Então dá para você conversar com um por um, para entender de onde essa pessoa vem, como que ela chega ali, e desenhar rotas alternativas. É claro que você não vai passar na porta de todo mundo, mas você vai passar muito Sim, mais próximo próximo, do que né? aquela Isso. pessoa vive hoje.
E aí entender também a lógica, né, William? É um ônibus que precisa, é um micro-ônibus, é uma van, é um Uber compartilhado. Hoje nós temos várias alternativas e você não precisa usar uma alternativa única. Você pode distribuir a sua necessidade pela oferta que tem no mercado, né? Eu acho que tudo isso é muito possível, não é imediato, né? Porque você não transforma um programa desse em realidade em muito pouco tempo, mas ele é possível, basta você começar. E aí, uma vez conquistado, é difícil você tirar isso das pessoas, né? Eu me lembro que um prefeito em Curitiba tentou tirar, e aí na reunião da escola, da minha irmã, as pessoas até disseram, porque deficiente, é pouca gente, não vota, mas nós vamos nos organizar. E foi organizado um movimento muito forte, ele não conseguiu tirar as linhas de ônibus. Foi tentado, depois de anos, né? Quer dizer, é possível, né? Basta vontade, decisão política e um olhar para o ser humano. Não é um olhar para construções, não é um olhar para obras e nem um olhar para voto. Porque as pessoas falam isso, não, é muito pouco voto. Não é essa a lógica, né? Exatamente. E as horas passam assim, nós já temos praticamente 10 minutos. Porque tem que terminar um pouquinho antes, senão ela cai, né? Exatamente. Salva. O doutor Cairo, ele fez uma pergunta aqui que ela é muito boa, porque ela abrange, a gente sai do contexto só das pessoas com deficiência e entramos num contexto maior. Quais que seriam as políticas, né, para as pessoas em situação de rua para Goiânia? Incluindo pessoas com deficiência também, mas uma grande quantidade de pessoas que não possuem alguma deficiência aparente, como você mesmo disse, mas que estão ali numa situação precária ali, e vem aumentando muito, a gente tem notado isso na nossa capital, né, Cristina? O que fazer para atender esse pessoal? Eu nem esperava essa pergunta, porque, né, o tópico era mais pessoa com deficiência. Mas peraí, vou só pegar um negócio aqui, peraí. Olha, só para ele entender o tanto que eu sou comprometida. Essa é a minha camiseta do movimento da população em situação de rua. Opa! Né? Uma questão que também é muito cara para mim, muito. E diferente do que as pessoas pensam, são drogados, são pessoas que vão te roubar, vão te agredir. Não, todas as pessoas ou qualquer pessoa pode, em algum momento das suas vidas, chegar a uma situação dessa. Pode. Sim. Eu me lembro, assim, como minha mãe falava isso, e fazia a gente, quando eu era pequena, fazia pão, levava no asilo de idosos, comprava bola, levava no orfanato, e ela comprava cigarro, a gente tinha que levar na cadeia. Mãe, mas o que eu vou fazer na cadeia? Vai lá visitar, às vezes a pessoa não tem quem visita, e um dia você pode estar numa situação dessa, e de rua também. Ela acolhia, na minha casa tinha um portão lateral que as pessoas podiam entrar, tomar um café, tinha sempre pão na mesa. Né? Até uma amiga minha um dia falou, nossa, é engraçado, né, Cristina? A gente chega na sua casa tem sempre uma mesa pronta. Eu falei, mas é porque vem de casa, né? Minha casa sempre teve uma mesa posta e um café e um pão, né? Então, eu trabalho muito já essa causa. A gente tem visto um avanço enorme. O primeiro congresso da população em situação de rua em Goiânia foi dentro da Câmara, foi viabilizado pelo meu mandato, né? E as pessoas, mas o morador, o cachorro dele é igual família, ele tem que levar o cachorro. Não, leva o cachorro. Só que lá, como é carpete, né, William? Aí eu forrei uma lona, falei, olha, quem vier com cachorro fica nessas cadeiras mais próximas à lona, porque
né? Se tivesse algum problema ali, meus colegas poderiam não gostar, assim, fez cocô, fez xixi. Então, a gente adequou o espaço para que as pessoas ocupassem. E essa é a lógica do público. O público ele tem que atender a sociedade. Resolvendo o problema dessas pessoas, eu estou resolvendo o problema de muita gente, de várias Sim, sim. famílias, da localidade onde essas pessoas estão. Muita gente está na rua e não tá porque gosta, não tá porque fez uma opção. É uma coisa que eu, assim, é muito cara para mim, porque isso mexe muito comigo. E eu já vi muita gente ir para a rua porque passa fome. Tem gente, olha, tem crianças que apanham de maneira brutal, tem crianças que são assediadas sexualmente, mas elas só vão para a rua quando elas não têm o que comer, né? Então, isso são realidades que nós podemos transformar. Nós temos que ter políticas mais eficazes, nós temos que ter começo, meio e fim. Não adianta eu só dar um prato de comida para a pessoa, só dar uma roupa para a pessoa, possibilitar um banho. Eu tenho que criar condições para que ela possa sair daquela situação, né, de vulnerabilidade. E as pessoas dizem, tem gente que gosta de morar na rua. Sinceramente, William, eu converso, eu não acredito Acho que nessa não. teoria, Eu né? também Eu não não. acredito. Se a pessoa, né, tivesse bem, ela não estava na rua, assim, tivesse bem Certamente. instalada, né? Certamente. Isso mesmo. Quem fala isso não sabe, até porque a alegria de pessoas que a gente, em reportagens, em casos concretos, que a gente vê reencontrar a família, a alegria deles e deixam a rua mesmo. A vontade é de ter um lar, de ter um conforto, no conforto que a gente diz da casa mesmo, conforto da família. Doutora Cristina, eu tenho uma outra pergunta para a senhora aqui, porque senão. E essa aqui é muito boa. Como. Essa é do Ronilson. Deixa eu pegar dele aqui rapidinho. Vai ter algumas que eu não vou poder fazer, eu te passo depois e a gente retorna para eles. Com certeza. Né? Ele colocou aqui, ó, Dr. Ronilson. Tenho percebido que o que falta não são leis para garantir o direito das pessoas com deficiência, mas sim o seu cumprimento. Então lhe pergunto, o que a senhora poderá fazer para garantir que os direitos das pessoas com deficiência nas áreas da saúde, educação, transporte e mobilidade urbana possam ser cumpridos? Eu acho que aqui a saúde a senhora já comentou, já falou, o transporte e mobilidade nós tratamos dele também, e eu vou deixar para a senhora responder uma dessas vertentes aqui que parece que a senhora tem batido pouco, olhado pouco, que é a saúde, não é? Nossa Senhora, hoje já fui em 2 unidades de saúde. Pois é. Eu Eu tenho tenho ido acompanhado aí, é muito. impressionante, né? A situação que está e que bom que a senhora está com esse olhar aí, que você está com esse olhar, porque tem muita coisa para mudar e para melhorar, não é? William, é uma coisa impressionante. Hoje já fui em 2 unidades, tive uma audiência virtual com a procuradora Milena, do Ministério Público do Trabalho. Ela está tirando uma semana de férias, ela tem trabalhado muito, muito mesmo nas causas. Ela falou, vereadora, siga protegendo as pessoas, siga protegendo as equipes, porque as suas representações estão tendo resultado. A senhora é a única que está preocupada de fato com a pessoa que está lá na ponta, né? Então isso para mim foi tão importante. Talvez as pessoas não consigam enxergar o que corre por trás, né? Assim, o que é estar numa unidade de saúde sem a Guarda Civil Metropolitana te dando apoio, o que é uma unidade lavar roupa de mais 15 unidades e a servidora ter que sair arrastando um fardo de roupa, o que é você não ter produto para desinfectar a unidade, você não ter teste rápido, não ter pia para lavar a mão. A base dessa pandemia, lave suas mãos. 100 milhões de reais, William. Os supermercados, as construtoras, escolas. Outro dia, uma moradora aqui do Jardim América, o Pimenta, da nossa equipe, ele falou, vereadora, você tem que passar lá. Eu fui lá, é uma coisa incrível. O cara fez uma pia, tem sabonete líquido, tem papel toalha e ainda tem um guarda-roupa.
leve o que você precisar e deixe o que você não usar. Eu vi essa reportagem. São iniciativas. A secretária, com 100 milhões, não instalou uma pia numa recepção de unidade, não tem teste rápido para todo mundo. Agora, porque o Ministério Público do Trabalho exigiu, já acabou todos os recursos da prefeitura, agora estão fazendo os testes rápidos. Mas não entrega o resultado para você, William. Liga lá na sua unidade, olha, o doutor William, o senhor é o gestor aí do Cais Guanabara, ó, ninguém da sua equipe está positivo, ok? Ok, mas não te mostra seu exame. Agora, você veja um ambiente desse, a pessoa vai... pensa, ué, será que eu fui testada mesmo? Será que esse exame foi feito? Olha, é tanta desconfiança, um ambiente tão ruim. E aí eu presidi a reunião, a audiência de prestação de contas da secretária, a pedido da minha colega Priscila TJ, que não podia. William, é impressionante. Tudo que você questiona, a secretária fala de um mundo paralelo. Tem hora que você olha e que você fala assim, será que eu que estou fora da realidade? Falou que tem todos os protocolos, que a equipe foi treinada desde fevereiro, que todos os funcionários foram testados, que tem teste rápido para todos os pacientes, que tem desinfecção. Uma coisa completamente utópica, que não é realidade. E hoje, nessa unidade que eu fui, a gestora me falou, doutora, é uma coisa horrorosa. Você tem que escolher quem vai fazer o teste e quem não vai. É quase que eu dar sentença de vida e de morte para as pessoas. Aí ela disse que ontem na unidade tinham 5 pessoas suspeitas com sintomas importantes. Aí o médico queria o teste rápido. Mas aí liga lá, só pode mandar 3. Aí como que eu escolho? De 5 eu tenho que escolher 3. Que critério que eu vou usar? Sabe, é muita maluquice. É uma coisa muito difícil. Mas... o desmando e a falta de cuidado com a população chegou num limite extremo, realmente, né? Extremo. Assustador. Uma falta de gestão. Doutora, nós temos 3 minutos. Que pena. Aí o que eu vou fazer? A minha despedida é muito simples, é agradecer a senhora, né? Agradecer você por compartilhar aí todos esses conhecimentos, essa prova de que a senhora está dentro mesmo, sabendo o que a cidade precisa, o que tem que ser feito. Fico à disposição para ser parceiro, sempre fomos e vamos continuar, e que a gente consiga, no próximo ano, estar juntos aí, travando uma parceria para que a gente melhore Goiânia, para que a gente melhore a vida das pessoas com deficiência. E eu vou deixar uma última pergunta para a senhora, que a senhora já responde ela e já faz as despedidas, que é o anseio do nosso segmento, todo o segmento da pessoa com deficiência, em termos uma secretaria dos direitos da pessoa com deficiência no município de Goiânia. Então, assim, essa a gente queria ouvir da senhora o que a senhora acha da necessidade, das possibilidades de que isso seja feito, que seria para nós um avanço muito grande numa capital do estado ter uma secretaria. Nós temos 2 minutos. Ter o que já se teve, né, William? Se a gente tiver o que já teve em Goiânia, a gente melhora em muitos setores. E um deles é a pessoa com deficiência. Isso é um compromisso meu, é um compromisso político, é um compromisso de entendimento da causa, é um compromisso de DNA, por entender essa realidade. Então, isso já é fato. No nosso programa de governo vem elencado a reorganização, a reestruturação, né, o estabelecimento de uma secretaria da pessoa com deficiência. Isso já é fato. Eu quero me colocar à disposição. Nós temos o gabinete virtual da Câmara, através do WhatsApp. Eu vou escrever aqui nas mensagens, mas é o 98404-2552. Então, 98404-2552. Nós estamos à disposição. Façam as suas colaborações, façam as suas sugestões, mandem opiniões, façam as suas críticas. A cidade é muito grande, não dá para a gente ver tudo ao mesmo tempo. Então, é importante esse olhar de quem está lá no bairro, de quem está lá na rua, de quem está lá no terminal de ônibus. A gente precisa disso.
eu estou super à disposição. Já me convido para a próxima live, porque acho que o assunto ele Ótimo. vai, Nós temos. ele precisa ser retomado, Vamos marcar outro. continuado. 20 segundos. E fiquem bem, fiquem com Deus, se cuidem, lavem as mãos, usem máscara, ela realmente é eficaz, não coloquem as mãos nos olhos, na boca e no nariz. Cuidem de você, cuidem da sua família e nós estamos à sua disposição. Obrigada, William, pelo convite Obrigado e toda a sua você. equipe.